Falar um pouco, a gente tá falando muito cérebro e agora a parte da computação, né? Ela tá caminhando para onde agora? A computação quântica, né? A computação, o processamento que é diferente do cérebro. Eu acho até que vale a pena a gente falar, assim, óbvio que Neuralink é o que chama atenção, porque a gente pode colocar o videozinho até para comentar aí também. Mas muito você tem Synchron, você tem BlackRock, você tem um monte de empresas agora que estão levando o que você descobriu e inventou lá atrás para o mundo de transformar isso num negócio comercial, né? Grana. Sim. Não de grana, mas assim, de você poder realmente usar. Tá. Né? Chegar para o público em geral. Chegar para o público em geral. Mas tem vários problemas com tudo isso. Isso que eu queria entender. Vários conceitos. Veja, eu criei esse implante. Tá. No meu laboratório com as minhas mãos. Não foi o implantar múltiplos eletrodos no córtex para fazer uma interface cérebro-máquina saiu dos estudos que eu fiz inicialmente com o meu chefe de pós-doutorado, John Chapin, que já faleceu infelizmente, que eu levei para o meu laboratório na Duke e aperfeiçoei para macacos. Só que assim, quando eu vim para o Brasil para fazer o projeto da Copa do Mundo, o projeto Andar de Novo, e eu interroguei dezenas de pacientes paraplégicos, a primeira coisa que eles falaram para mim, olha, eu quero uma solução para voltar a andar, para fazer as coisas, mas eu não quero nenhum implante. Ah, é? Tinha um preconceito? Sim. Não é preconceito. Medo? Veja, você abriu o coco. O problema daqui é que ninguém entende de medicina, nem nesse grupo, nem no geral. Uma neurocirurgia tem riscos de infectar. Qualquer. De infectar qualquer. Não, principalmente aqui, né? Sei. Quando eu operei com pacientes como aluno de medicina com um mega neurocirurgião aqui do Brasil, e ele pedia para eu pôr o aspirador lá para ajudar ele a aspirar o tumor, ele falou: cuidado que isso aqui não é o intestino, isso aqui é o cérebro. Cara. Aspira devagar, porque tem que tirar o menos possível, entendeu? Então, como médico, eu sou médico. Você tem que levar em conta 3 fatores que a maioria dos caras que trabalham com tecnologia nunca ouviram falar. Primeiro é o paciente. Você, para fazer medicina, você tem que não criar mais problemas para o cara. Você tem que tentar melhorar o problema do cara. Essa é a primeira regra da medicina. Então tem que ser seguro. Segundo, tem que ser eficiente. Tem que funcionar melhor do que outras coisas que possam existir. Não tem porquê. E terceiro, tem que ser affordable. Tem que ter um custo baixo, ou o mais baixo possível, para muita gente poder usar. Pois bem, quando eu vim trabalhar com os pacientes, o que eu descobri? Para paraplégicos, pessoas que têm lesão do tórax para baixo, você não precisa abrir a cabeça de ninguém. Você pode usar um sistema... Caso desse cara aí. Ele é paraplégico ou quadriplégico? Ele acho que não sente do ombro para baixo. Então, vamos ver. Quer ver agora ou depois? Nem precisa ver. Explica o que é. Deixa eu só explicar isso aqui. Para ele jogar xadrez... Joga sua imagem para ele jogar xadrez numa tela de computador, há décadas, ou há anos, pelo menos, vários anos, existem sensores de movimento de óculos, dos olhos. Que pega a pupila e vê onde você está olhando. Você pode pôr um Apple Vision Pro novo, esse é o último mais recente, mas antes do Apple Vision Pro, eu usei no meu laboratório para outras coisas. Você põe aqui, o cara vai jogar xadrez sem precisar abrir a cabeça dele. Só olhando. Só mexendo os olhos. Mexe aqui. Não, músculos do pescoço, músculos da testa, músculos do ombro. Se ele tiver movimentos daqui... Já é possível. Deltoide? Meu Deus, você vai fazer coisas do arco da língua. Então, eu vi outro dia na língua. Isso, eu conheci o cara. Eu conheci o cara que inventou, nos anos 60, o método da Bacca-Ricta. É o cara que inventou o método da língua. Que é mexer a língua para mexer o sensor. Mexer a língua. Ele tinha várias outras técnicas, mas ele tinha inclusive o feedback. Na língua, feedback tátil na língua. Ele sentia quando estava... Isso, o paciente tinha paralisia completa, quadriplégico, e ele recebia feedback na língua. Isso é um trabalho dos anos 60, tá? Uma coisa... Esse cara foi um gênio, o cientista, né, que eu estou falando. Então, o meu problema é o seguinte... Quando você fala na parte comercial, tá? Porque as pessoas me escrevem, né, no Instagram, no Twitter, finalmente eu tenho uma chance de falar aqui. Os caras, mas você guardou para você isso, você não foi para comercial. Essa invenção, você fica vindo dizendo, eu fiz uma demonstração para 1 bilhão de pessoas na Copa do Mundo aqui no Brasil. Todo mundo do mundo sabe disso. E outra coisa, né? Precisava passar pelo que você fez. Sem você passar, não pula direto. Sem passar por todo... Ou seja, eu não ter querido fazer cirurgias numa empresa não é detrimental. Eu era um cientista e continuo sendo. E a tecnologia, ela nasce na ciência, cara. Exato. Mas quando eu cheguei aqui, fui falar com os pacientes, como eu estou contando, os caras falaram, não queremos implante. Vai abrir minha cabeça. Não. E eu, como médico, eu falei, não tem sentido, porque existem técnicas não invasivas. Você põe uma touca de natação com sensores aqui no scalpo que permitiram que a gente controlasse um robô de membros inferiores de 12 graus de liberdade. Sim.
tá? Porque a gente criou uma coisa chamada share control. Controle compartilhado. O cara pensava que ele queria andar, que perna ele queria mexer, né? E o robô interpretava e fazia o controle mecânico necessário para carregar o corpo do cara e devolvia feedback tátil para ele. Sabe o que são os graus de liberdade ou não? Não. Cada por exemplo, você mexer isso aqui é 1 grau, isso aqui é outro grau. Então, 6 graus, imagina aqueles braços de montadora, sabe? É isso mesmo. Aquilo lá tem 6, 7 graus de liberdade. 7 graus, geralmente, Nós tínhamos eixos de movimento. Isso, eixos cada de eixo movimento. é um grau de movimento. Tá. Só que nós não precisamos nem usar os 12 graus de liberdade. Quando a gente pôs os caras para andar no laboratório, a gente percebeu que, primeiro, o Exo foi incorporado pelo cérebro como extensão do corpo dos caras. Tá. Só usando o feedback tátil e o feedback visual, nós retreinamos o cérebro deles. Então, eles tinham a sensação que eles tinham pernas. Eles estavam andando de novo. Louco. E a interface cérebro-máquina induziu a recuperação neurológica parcial. Os caras começaram a mover as pernas. Não completamente, não total como nós, mas começaram a ter contrações dos músculos a ponto de 3 dos pacientes dos 12 que nós usamos nos primeiros anos conseguirem andar autonomamente com um carrinho, desde que a gente provesse um certo suporte, né, e desse um apoio para eles. Sim. Eles não precisavam nem do Exo mais. Tem um cara interessante também, que é aquele Hugh Hur, que ele faz umas próteses inteligentes muito interessantes. Isso, no MIT. E ele também começou... Vê se acha foto disso Começou aí. Hugh Hur com H. Ele é um amputado bilateral. Ele perdeu as duas pernas no alpinismo, no acidente. Coloca uma prótese. Ele pôs próteses mecânicas nessas pernas. E o que eu acho interessante no trabalho desse cara é que assim, ele começou a falar, puta, a gente amputa as pessoas igual que a gente fazia na Segunda Guerra. E ele começou a trabalhar no coto. Os nervos para puxar, porque aí a prótese você não precisava ensinar a pessoa a usar. Então, as pessoas abandonam a prótese, todas as próteses de mão, de perna, a grande causa é porque elas não sentem. Aquilo não parece não delas. É uma extensão. Quando as pessoas, inclusive um ex-aluno meu, o Suleiman Shokur, que é o cara que pôs a bola pro Juliano chutar na coisa, hoje é professor na Suíça. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o Suleiman foi quem pôs a bola. O Suleiman Shokur foi meu aluno de doutorado e pós-doutorado. Hoje ele é professor na IPFL, Escola Politécnica lá em Lausanne. Acabou de publicar o ano passado um trabalho no Science, onde eles instrumentaram uma prótese de mão para o cara sentir a temperatura. Então ele encostou no copo com uma mão robótica. O Suleiman mostrou que ele agora pode sentir qual é a temperatura. Você tá quente, tá frio. Isso, e já tem a parte tátil. Cara, que fantástico isso. Mas é isso que eu estou te dizendo. Os meus 3 alunos que saíram do meu laboratório para criar a Neuralink, que eram muito bons engenheiros, eles não tinham formação médica. Então eles acharam que se você... O implante é para tudo. Porque eles são fissurados, como todo esse pessoal, na tecnologia. Só que nenhuma tecnologia pode ser implementada em pacientes, na rotina médica, se elas não preencherem esses 3 critérios. Não colocar o paciente em risco, ser eficaz e ser barato. Barato, acessível. É que eu acho que acessível é menos relevante, porque com o andar da carruagem... Não, acessível no fim do processo, eu não digo no começo. Daqui 10 anos... Não é proibido logo de cara. Nós estamos produzindo agora um exoesqueleto que é um Volkswagen. De preço? É mais barato que um Volkswagen aqui no Brasil. Mas ele é um troço que vai custar 10 a 20 vezes mais barato que os Exos comerciais que existem aí fora. Porque nós pegamos o Exo da Copa do Mundo 10 anos atrás, que era a Ferrari. O over-engineering era o Mr. Spock desenhando, porque tinha que proteger o paciente. Não? Claro. O cara não podia cair chutando a bola, né? Então ele tem... Ele tinha que andar na porra da grama. As pessoas reclamam que nós pusemos uma placa de madeira no chão, é porque o querido gramado do estádio do Corinthians estava afundando quando a gente punha o Exo lá. Não é só isso, você não podia errar, pô. Não podia errar, nós tínhamos uma chance para 1,2 bilhões de pessoas assistirem, que era a audiência, entendeu? Então eu falei, veja, nós vamos ser over-engineer, que tinha, sei lá, 10 giroscópios no barato. Os comentadores de sofá, né? É muito fácil falar isso, né? Mas enfim, nós tínhamos a Ferrari e nesses anos todos, a pandemia atrasou a gente, mas nesses anos todos a gente falou, não, nós vamos criar um Volkswagen. E ele é controlado por um iPhone. Pô. Todos os 50 quilos de eletrônica que existiam aqui no Exo sumiram. Caramba. Então o cara usa um capacetezinho. E o material? Então, o material, o frame dele é titânio, o mais barato que tem. Então, mudou também. Mudou tudo. E mudou todos os componentes. Então, por exemplo, a bateria, que era um grave problema de peso aqui embaixo no cara, nós pusemos no pé do Exo. Legal. Então nós tiramos o centro de gravidade e foi lá para baixo. E com isso o custo caiu dramaticamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas demonstrações, que faz um filmezinho, merreca, né?
Para a ciência, elas são deletérias. E para os pacientes também, porque esses pacientes sofrem há décadas com paralisia, com outras doenças, e eles vão achar que a solução é essa, e não é. Mas eu queria entender melhor os riscos. A hora que você faz um implante desse... Sem implanta. Né? Veja, hoje tem cirurgiões, você também... Outra coisa, o robô, né? O meu aluno, o Tim Hampson, queria fazer o robô no meu laboratório em 2006. O robô que a Neuralink tem hoje. É um pick and place, né? Então, mas para essa cirurgia, é uma craniotomia e implante cortical, nenhum neurocirurgião quer um robô, não precisa. Você não precisa dessa precisão. Se você for pegar um tumor lá dentro do cérebro, a sua precisão de milímetros é vital. Aqui, o córtex motor... Sim, mas você poderia usar, sei lá, um Da Vinci da vida, que você ganha esses robôs de cirurgia. Então você consegue, por exemplo, fazer um movimento de 3 centímetros, mas que o robô, isso vira meio milímetro. E o robô impede que você faça um erro. Ele tem um limitador. Se eu chegar lá e te dar uma cotovelada na coluna, você vai mexer o braço. Mas para um implante na parte superficial do cérebro que vocês viram ali naquela imagem, nenhum neurocirurgião vai precisar de um robô. Não. É uma coisa trivial. É uma coisa. O problema não é esse. O problema vital não é esse. Mas como o pessoal é engenheiro, eles não entenderam. A problemática é a seguinte... Eu acho que talvez a limitação seja deles, né, Nicoleles? Se eles não têm cirurgiões... Não, eles foram na Mayo Clinic, se não me engano, mega cirurgiões lá. Era uma fissura na tecnologia. Eu conheço o cara. O cara foi meu aluno quase 10 anos. Mas é um problema recorrente dessa galera, né? A molecada... não tenho nada contra a tecnologia, eu vivo dela, tá? Eu também amo, mas eu criei tecnologias durante 40 anos. Não é esse o problema. O problema é você saber o que é benéfico e o que é extrapolar. Então, é o seguinte, você põe o barato lá, tá? Pode infectar, como infectou. Um paper que saiu ano passado com um paciente, metade do implante infectou, tá? E causou o quê? Meningite. Pode causar meningite, né? Mas o que teve que tirar? Só que quando você tira um barato desse que ficou meses no cérebro, não é o caso aqui, mas no caso anterior vem tecido junto. Você não pode tirar. Porque gruda. Porque grudou. Porque ferida, os filamentos, eles são acoplados por causa da fibrose, o tecido inflamatório que é formado. Por isso que eles ganharam nessa empresa 20 anos de dinheiro que eles iam gastar para estudar isso. Eu passei 20 anos descobrindo qual era o filamento flexível o suficiente para o cérebro mover com ele. Então, quando o cérebro movia com os filamentos rígidos, que muita gente tentou durante 20 anos, cortava o cérebro. Isso em animais. Mas, né, depois em seres humanos eu avisei, olha, vai dar M, porque se você puser um troço rígido, o cérebro humano move, vai cortar, não deu outra. Eu e o John Chapin criamos esses eletrodos flexíveis. Quando a gente põe lá dentro, o cérebro adere a eles, né, tecido conjuntivo, tudo esse barato, só que quando o cérebro move, eles movem junto. Eles não causam dano. Quantos anos uma empresa dessas ganhou de pesquisa sabendo que essa era a solução? Vários anos. Mínimo, vários anos, tá? Então, eu não tenho nada contra que os 3 moleques saíram do laboratório e foram criar uma empresa e depois o nosso querido... Elon Musk entrou com a grana. Eu chamo ele de Joker. Né? Joker? Do Batman, né? O Joker. Comprou com a grana e comprou tudo. Aliás, Mas foi isso? Eles abriram a empresa? Eles começaram a empresa, eu não sabia disso. Como chama? Neuralink. Eles criaram a empresa, eu não fiquei sabendo, eles não contaram nada. E aparentemente ele entrou. Só que assim, 2 dos meus alunos foram embora. Alguns anos depois, não aguentaram. Mas foi com a Tesla, foi assim também. Com os outros foram assim também. Todas, SpaceX. Mas eu não acho que isso é uma não, esse não é ruim. O problema. O meu problema é o seguinte: é um ser humano que está lá. Se você tiver uma alternativa ao implante para o cara fazer o que eles estão fazendo, tem que usar a alternativa não invasiva. É a ética médica. Mas é um caminho sem volta de algum momento ter um implante? Ou não, os implantes vão ser úteis. Por exemplo, um paciente que tem doenças Lou Gehrig disease, né? Que é? Esclerose amiotrófica no Brasil em português, lateral amiotrófica, né? Que o meu chefe teve. O chefe no Brasil, o Dr. César, faleceu por essa doença. Você começa a perder todos os movimentos. Você começa a perder movimentos dos membros, do corpo, da face. O Steve Hawkins teve essa... Você lembra do Steve Hawkins, o físico, né? Foi isso. Inclusive, a secretária dele uma vez ligou no nosso laboratório perguntando se a nossa tecnologia poderia ser usada para ele, porque ele estava perdendo movimento do dedinho. Acho que era a última coisa que ele estava perdendo. Mas, enfim, eles usaram movimentos dos olhos, usaram movimentos dos músculos da face. Então, mas se você tiver um cara que está paralisado, o implante vai ser a solução. O problema é que esse número de pacientes é um número muito restrito, comparado com os 3,5 bilhões que nós estamos falando. Nas doenças nas quais você pode tratar sem um implante. Então, lesão medular paraplégica, o paraplégico, por exemplo, nós estamos com evidências absolutamente óbvias. Você não precisa implantar ninguém. Mas o Nicoleles, vamos lá, o implante...
ele imagino que ele pegue mais dados do que você pegar um não, ele ECG não pega mais externo. dados. Não, ele não pega mais dados. EEG, né? Ele não pega mais dados. A vantagem é a resolução. Então é o seguinte, quando você põe um implante, você está registrando, você consegue registrar, se você quiser, e se o implante for bom, a atividade de neurônios individuais. Muitos deles, centenas deles. O nosso laboratório chegou a 2.000 registrados. Então você tem um sinal com a informação é maior. Você tem mais detalhes, você tem mais resolução, tá? Espacial, a resolução temporal é a mesma, mas a resolução espacial é melhor. Então você consegue recriar movimentos mais precisos, tá? Tocar violino, vamos supor. Quando você põe um eletrodo ou na superfície do cérebro, chama ECOG, ou você põe na superfície do couro cabeludo, você perde essa resolução porque você está registrando milhares, centenas de milhares ao mesmo tempo e misturando os sinais. Não, e fora, fiquei imaginando ruído, interferência, caixa craniana. Mas a caixa craniana não te dá interferência, mas o ruído externo. Então a gente tem como fazer uma forma de blindagem. Nós fizemos na Copa. Quando o cara estava lá no estádio, eu tenho os gráficos do ruído eletromagnético do estádio do Corinthians na Copa, né? Você recebe um WhatsApp e o cara cai. Então, nós fizemos uma gambiarra ótima ali que funcionou sem problema nenhum. O que era? Essa não posso te contar porque senão do dia seguinte eles estão ali.